Olá pessoal, eu vou trazer um vídeo aqui falando um pouco de cálculo, né? A professora fez um exemplo, mas foi pouco para tirar a dúvida, sanar as dúvidas do pessoal na sala. Aí eu fiz uns recortes aqui de alguns casos, assim, tipo um probleminha para a gente resolver e fica mais fácil da gente esclarecer pequenas dúvidas que podem surgir na hora da prova e não vai ter jeito de sanar na hora, né? Então a gente vai tentar sanar agora. Então aqui, ó. Eu tenho gravei, tiro o print aí, se vocês fica melhor. Agora eu vou ler. Ó, um homem e uma mulher, divisão normais, porém filhos de pais míopes, casaram-se. Sendo miopia uma característica recessiva. Qual a probabilidade desse casal ter filhos de visão normal? Aqui, quando fala cores, a doença, né, a gente está falando do fenótipo. Então, é uma característica que a gente analisa a partir de certos dados. A gente tem que identificar se aquela característica é dominante ou recessiva e como ela se expressa. Que aí, se ela é recessiva e tinha nos pais, mas às vezes não se expressou nos filhos tinha nos avós e não expressou nos pais, pode aparecer nos filhos. Então, aqui ele falou que é um homem ou uma mulher de visão normais, porém os pais, o homem e a mulher, são filhos de pais míopes. Aí falou que a miopia, ela é uma característica recessiva. Então, se ela é uma característica recessiva, ela só aparece em dose dupla, né? Porque ela tem uma força menor do que a dominante, porque a dominante, ela basta um alelo sendo do pai ou da mãe, vindo do gameta do pai ou da mãe, ela já se expressa. Só basta um, já se expressa. Se vem dois, expressa a mesma coisa. Aí o que vai influenciar vai ser nos descendentes. Então vai aqui um homem, vamos aqui anotar. Eu vou pôr aqui para todo mundo acompanhar junto. Ó, um homem, né, no caso, vamos fazer um símbolo aqui, e uma mulher. Eles são filhos de pais míopes, quer dizer que eles têm dupla característica. Se ele é recessivo, eles são heterozigotos. E a gente pode simbolizar por letras, né? A gente pode usar o N, pode usar o M de míope. Então, vou usar um míope que é recessivo. Ó, o míope e o normal. Então, o normal, eu vou pôr emão e o míope eminho. Só que por eles terem pais míope, é recessivo, então veio dos pais. E aqui a mulher também é mão em mim. Aí eles vão ter. Aí a gente vai fazer o quadrado de Punnett. Quadrado de Punnett, a gente aprende de duas formas. A gente pode pôr uma cruzando com a outra ou fazer aqui tipo o jogo da velha pra gente fazer igual o Punnett fazia. Eu vou fazer o quadrado e vou fazer de outra forma para todo mundo ver. Aqui pode ser, ó, aqui os gametas, cada um, o sexo masculino aqui, ele pode ter no gameta, lá na meiose, que ele uma célula vai virar 4, que vai ter aquela parte de replicação, a gente vai ter gametas emão ou eminho. Pode vir qualquer um para combinar. Então, o homem vai ter o emão e o eminho. Estão vendo aí? E a mãe também vai ter o emão e o eminho. Aí a gente vai fazer o cruzamento. Emão com emão. Aqui, emão com eminho. Aqui, emão com eminho.
e aqui eminho com eminho. Toda vez que a gente vê assim que duas pessoas que têm uma característica, aparece uma característica diferente nos descendentes, a gente tem que botar na cabeça que provavelmente esses pais são heterozigotos, sabe? Se não der uma informação a mais, a gente tem que subentender que é heterozigoto, que é a única maneira deles terem o descendente de uma característica diferente, que no caso é míope. O míope, ela é recessiva, só aparece em dose dupla. Então, aqui, como a gente vai trabalhar a probabilidade, porcentagem aqui, de 4 possibilidades, a probabilidade de aparecer o eminho é 1 de 4 tentativas diferentes, né? Então, seria 1/4. 1/4. Então, isso para ter filhos míopes. Só que ele perguntou assim, qual a probabilidade desse casal ter filho de visão normal? Para ter visão normal, basta ter um emão, que é o dominante, porque ela é dominante, então pode ser emão, 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 eminho e emão, eminho. São 3 possibilidades dentre 4, né? 3/4. Ou cada um dividido em 100%. A gente divide em 4, dá 25 para esse, 25% para esse, 25% para esse e 25. Então, é 25 mais 20. O emão é 25, o emão eminho é 25% a mais e emão eminho mais 25. Então, 3/4 é 75%. Seria isso. Qual a probabilidade de ser míope? Aí, essa é uma regra de Mendel, só que existe dois tipos da regra de Mendel. Tem a primeira lei e a segunda. Então, a gente pega um par de características e faz o cruzamento, na primeira lei de Mendel. Então, eles se separam e se unem, porque a gente tem que pensar na meiose, porque a meiose ele tem um gene aqui, ele fica pareado, aí depois os cromossomos homólogos, eles são separados, aí vem um para cá, outro para cá, e fica um X para cá, outro para cá, porque os homólogos, aqueles pares que são iguais um do outro, eles vão se separar. Aí depois aqui, ele vai separar as cromátides irmãs. Aqui vem uma cromátide, uma para cá, outra para cá, outra para cá. Aí tem a parte anterior a isso, que é na fase da interf, tem a parte de duplicação. Então, uma parte ela preserva e a outra ele replica. Então, vai ter dois emão e dois eminho, seria isso, né? Uma característica emão aqui, que fica na complementar, e a parte interna seria eminho, eminho, né? Seria, aliás, aqui se é emão e aqui é eminho. Porque você pega assim, tem as cromátides, aqui ela vai se duplicar. Se esse aqui é mão, essa aqui vai ser emão. Se esse aqui é eminho, esse aqui vai ser eminho. Aí a hora que elas forem se dividir, aí vai dar um emão pra cá e o outro emão pra cá. Aí esse aqui vai ser um eminho, vai duplicar, aliás, esse pra eminho também, entendeu? Então, vai ter como variabilidade a característica emão e eminho, para caso de, né, ser míope ou não, né? Ou ser normal ou míope, no caso aqui em questão. Aqui é um caso bem simples da primeira lei. A gente já até fez prova com isso aqui. E ela não deu, assim, o conteúdo primeira, segunda lei de Mendel, mas ela fez os cálculos de acordo com o pensamento dele, os estudos do Mendel, né? Aqui, a gente vai fazer outro exercício. Aqui, ó. Vou levantar aqui. Aqui, ó. Vou deixar aqui para tirar o print. Ó. Aí tirou o print, agora eu vou ler.
Paulo, de olhos azuis, casou-se com Ana, que possui olhos castanhos, e é filha de uma mulher com o mesmo fenótipo de seu marido. Quais as chances de Paulo e Ana terem filhos de olhos azuis, né? Então vamos lá fazer a conta. Aqui tem dois fatores. O que na segunda lei de Mendel, ele trata da questão da genética, análise quantitativa, né? Porque ele olha duas variedades de alelos de uma vez. Só que a segunda lei de Mendel fala que esses genes que a gente vai trabalhar, eles atuam de forma independente. Então, ela é uma segregação de independente. Então, a separação dos alelos acontece de forma que uma característica não influencia na outra. Então, a cor do olho azul não vai alterar a característica do outro, né? Esse aqui, no caso, vai falar só dos olhos azuis e castanhos aqui. No caso, é outro exercício que eu estava falando aqui. Mas aqui, no caso, só está falando do olho azul. Então, é uma característica só, que fala de olho. Cor do olho aqui, azul ou castanho. A gente sabe que os olhos castanhos é uma característica dominante. Então, pressupõe-se que, nesse caso aqui, a gente já sabe. Então, os olhos azuis, o Paulo tem olhos azuis. A gente sabe que você pega a característica do recessivo, por exemplo, aí põe assim, azinho, azinho. E a Ana possui olhos castanhos. Ana, castanho. Então, ela é azão alguma coisa. Mas só que fala aqui no exercício que a Ana é filha de uma mulher com o mesmo fenótipo do marido. Qual que é o fenótipo? Qual que é a característica que se expressa no Paulo? Que é o olho azul. Então, ela herdou um gene da mãe, que seria o azinho, né? O azão provavelmente veio do pai, da Ana, e ela herdou do pai. Mas ela falou que o marido, que não tem nada a ver com a Ana, tem os olhos iguais a da mãe dela, certo? Então, quais são as chances de Paulo e Ana terem filhos de olhos azuis? Então, vai fazer o quadrado de Punnett de novo, aqui, ó. Aqui, o homem pode ser, vamos ver aqui, azinho, azinho, a mulher, azão ou azinho. A gente faz tipo um jogo da velha, né? Aí a gente faz como diz, o cruzamento. O azão da mãe com o azinho do pai, azão da mãe com o azinho do pai, aqui azinho da mãe e o azinho do pai, azinho da mãe e azinho do pai. A gente vê que, como o Paulo é recessivo, a possível vir aqui, ó, duas possibilidades para vir com a característica do Paulo e duas por vir com a característica da Ana. E tá perguntando, qual é a chance de Paulo e Ana terem filhos de olhos azuis? Se são 4 possibilidades que pode ter e a gente tá analisando a chance de aparecer olho azul, então são 2 chances de 4 possibilidades. Então, seria, ou a gente olha aqui, 25 mais 25, que é 50%, ou 2 possibilidades no total de 4 possíveis, né, combinações. E a gente simplifica na matemática, né? Então, divide por 2, né? Divide por 2, aqui dá 1 e aqui dá 2. Então, é meio. Tá vendo? Dá para fazer de 2 formas. Vamos a outro exercício. Aqui. Essa aqui que eu falei que tinha 2 características, que eu já expliquei, que é a herança quantitativa do Mendel.
tira o print pra gente depois analisar. Eu vou ler em voz alta para ficar mais claro. Porque na lei de Mendel, é importante a gente memorizar que ela é uma herança quantitativa, porque ela tem outros sinônimos de quando a gente vê a parte de mutação, né? Que é a herança quantitativa, herança poligênica ou multifatorial. Porque as variabilidades genéticas, elas podem ocorrer por forma hereditária, né? Tem que é a do segunda lei de Mendel, a gente analisa 2 genes ou mais, né? Pode acontecer o cruzamento. Então, a gente pode herdar doenças e a gente pode ser só portador ou expressar aquela doença, né? Ou aquela característica que houve uma mutação. Então, na monogamética, né, monogênica, tem a mudança só de um par, que seria aquela regra da primeira lei de Mendel, né? E quando a gente analisa da quantitativa, analisa ela junto com a influência do meio, porque tem casos multifatoriais que tem influência do meio. Quando a gente estuda um par de alelos, seria a monogamética ou mendeliana. É a questão que ela pode cobrar de mutação, né? Tipos, né? E tem aquela que você pode alterar 2 genes ou mais a influência do meio. E tem aquelas outras, que essas aí são questões de quando mexe com as células autossômicas. E quando a gente fala das células gaméticas ou germinativas, aquelas ligado à parte sexual, à parte cromossômica, a que mexe com quantidade de cromossomo, que pode gerar aquela síndrome de Down, Klinefelter, aí ela tem um outro fator, né? Que aí já é outra característica que eu vou falar um vídeo só disso, tá? Então vamos fazer aqui. Descer aqui. Ó, Paulo tem sardas e olhos azuis. Então são 2 características e uma característica não influencia na característica do outro. Elas são estudadas juntas, mas porém elas são independentes uma da outra. Uma característica seria inibe a característica do outro, não altera, sabe, o significado daquela característica. Então, o Paulo tem sardas e olhos azuis. Um pouquinho sardas, olhos azuis. É o fenótipo. Sendo homozigoto para ambas as características. Então, ele é alguma coisa igual a outra, o outro é também, normalmente aqui é azinho, né? As sardas a gente tem que ver se é dominante ou recessivo, né? Sua mulher Ana não possui sardas. Não sardas. E seus olhos são castanhos. E aqui, então, ser castanho é azão alguma coisa, né? Aí falou aqui, ela é heterozigota para a última característica, seria olhos castanhos, né? Então, é azão, azinho. Sabendo que o gene que condiciona as sardas é dominante, então as sardas é um são alguma coisa. Só que lá em cima falou que ela era homozigota, então é ação, né? E aqui, por ela ser recessiva, no caso, ela falou que não tem sarda, então ela é sim, certo?
dominante e que não se encontram no mesmo cromossomo que contém o gene de cor de olhos, ou seja, a segregação é independente. Está falando aqui da segunda lei de Mendel. Aí vem aqui, calcule qual a possibilidade de o casal gerar um filho com sardas e olhos azuis, né? Então, ele quer a probabilidade que o filho venha com sardas, então são alguma coisa, e olhos azuis, azinho, azinho. Seria isso, né? Aí tem o quadrado de Punney que faz, só que fica muito grande, cansativo, e fica fácil de errar. E a gente pode fazer o quadrado de Punney separado, que eu acho mais simples, é mais fácil de visualizar um erro, né? Então, tá analisando de forma independente. Então, vê aqui, ó, o eção com eção, a gente põe aqui numa linha, seria na coluna. E na linha aqui a gente põe a característica da Ana, que é Ecinho, Ecinho. Então, eu vou fazer o cruzamento. Eção, Ecinho, Eção, Ecinho, Eção, Ecinho, Eção, Ecinho. Deu tudo Eção, Ecinho. Então, vai nascer tudo de sarda. Então, é 100%, ó. 1, 2, 4 de 4. Ou 1 ou 100%. Que vai sair tudo ação é assim. E a probabilidade de sair azinho, azinho, que é o azul, a gente vê aqui. Vamos lá. Azinho, azinho do pai e vem azão, azinho da mãe. Quadrado de Punney. Aí vem aqui azão, azinho, 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 azão, azinho, azinho, azinho. Ó, duas possibilidades de azinho, azinho dentre 4. Ou 50%, 2 de 4. Então, aqui seria 50% ou meio. Aí, só que ele tá pedindo a probabilidade de sair de duas formas, porque ele fala assim, com sardas e olhos azuis. Então, quando a gente vê que é E, a gente tem que ver que tá multiplicando essa probabilidade. Então, tem que sair com essas duas formas juntos. Porque tá analisando a possibilidade de vir com essa condição, com sardas e olhos azuis. Então, aqui seria 1, e quando a gente lê E, a gente multiplica. 1 vezes meio, que é do Azinho, Azinho. E a gente multiplica 1 vezes 1, e quando tem 1, a gente põe 1 na base. 1 vezes 2, aí dá meio. A probabilidade é meio de vir com sardas e olhos azuis, ok? Aqui tem outra. Ela falou do sexo feminino, masculino. Ela também é uma segregação independente, porque ou ela vem com X ou ela vem com Y, né? Essa aqui é outra questão. Tirar o print aí. Agora eu vou ler. A capacidade de sentir o gosto de uma substância amarga chamada feniltiocarbamina, PTC, deve-se a um gene dominante. Qual será a probabilidade de um casal sensível a essa substância e heterozigótica ter um filho do sexo feminino e sensível a PTC? Ó, ele falou da característica que quem tem essa característica do PTC, ela é mais sensível ao amargo. Aí falou assim que com a probabilidade de ser sensível à substância e heterozigota. Ó. E essa característica fala aqui, ó, deve-se a um gene dominante. Então, vamos falar assim que o amargo, ó, e tá falando do sexo. Então, a gente vai analisar o sexo feminino e ser sensível ao PTC.
Aí ele falou que o PTC, ela é dominante. Então, o PTC seria pesão, alguma coisa. Só que ele falou que sensível à substância e heterozigota. E falou que o casal sensível e heterozigota ter filho. Então, elas são heterozigotas para isso. Então, o homem, ele é heterozigoto, pesão alguma coisa, e a mulher, ela é pesão, seria pezinho, né? Que ela é heterozigota, falou lá. E vim do sexo feminino. Aí a gente vai analisar também, porque o feminino, ela vai herdar o XX, mas a gente vai fazer o quadrado de Pinet dessa forma também, analisando o X e o Y. Vamos lá. Pesão, pezinho. Com o pesão, pezinho, vamos fazer o quadrado. Ou ele, lá de cá, ele põe o pesão e o pezinho. E o da mãe também põe o pesão e o pezinho. Ele pode dar pesão, 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 pezinho, pesão, pezinho e pezinho, pezinho. Aí, ela é dominante. Então, ela pode ser pesão, pesão, que é o sensível, é substância, e heterozigoto. Ter um filho sensível. Então, ele pode ser pesão alguma coisa, já vai manifestar sensibilidade do PTC, do amargo. Então, aqui ó, pesão, pesão é 25%, pesão, pezinho mais 25% e pesão, pezinho mais 25%, seria 75% ou 3 de 4 possibilidades, né? E se é do sexo feminino, a gente pode fazer a mesma coisa, ó. Vamos fazer o quadrado de Pinet. Só que aqui é a parte sexual, do sexo ligado, né? A mulher pode ser X ou X, ela pode fornecer só X. E o homem pode fornecer o X ou o Y. Aí a gente vem aqui, XX, XX, XY e XY. A gente vê aqui, ó, X é 2 de 4 e XY são 2 de 4, ou seja, 2 quartos ou metade, a possibilidade de ser mulher e metade de ser homem. Então, só que ele quer, o exercício quer a possibilidade de ser duas coisas, ser do sexo feminino, que é meio, e a gente multiplica e sensível ao PTC, que é 3 quartos. Aí a gente vai multiplica, dá 3, 2 vezes 4, 8. 3 oitavos, que é a probabilidade de vir do sexo feminino e sensível ao PTC. Aí nos próximos vídeos eu vou falar mais coisa, tá ok? Até mais!